Fala galera, beleza? Eu criei um programa no Excel, um programa que cria tabela de campeonatos. E eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona. Deixa eu abrir ele aqui. Esse daqui. Como o programa foi feito no VBA, então ele tem macros. E para você usar, quando você for abrir, você tem que habilitar as macros. Então a primeira vez que você for abrir ele no Excel 2010, vai aparecer essa faixa amarela aqui. Você clica em habilitar conteúdo e pronto, as macros foram habilitadas. Agora no Excel 2007, o procedimento para habilitar as macros é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar como é que faz. Quando você for abrir o programa, deixa eu abrir ele aqui, esse daqui. Vai aparecer essa mensagem aqui, ó, a mesma mensagem, né? Você clica em opções e marca essa opção aqui, habilitar este conteúdo, e clica em OK. Pronto, as macros foram habilitadas. A diferença do Excel 2010 para o 2007 é que quando você abrir o 2007, toda vez que você abrir, você tem que habilitar as macros. No 2010, não. A primeira vez que você abrir, você habilita as macros, e quando você for abrir novamente, as macros já estarão habilitadas. Quer ver? Eu vou abrir aqui, ó, 2010 novamente, o programa. Eu acho que eu abri, viu? Abri o 2010 e já veio habilitar as macros, não pediu para mim habilitar. Então agora, como é que funciona o programa? Esse programa, ele cria tabelas de pontos corridos, campeonatos de pontos corridos. Campeonato de grupos, de mata-mata, por enquanto ele não faz ainda, só de pontos corridos mesmo. Então, para você criar um campeonato, você clica aqui nesse botão novo campeonato, vai abrir essa janela para você. Aqui você coloca o nome do campeonato que você quer. Por exemplo, eu quero Campeonato Brasileiro, mas pode ser o nome que você quiser. Campeonato da Vila, Campeonato da Escola, Campeonato PES, enfim. Botar aqui Campeonato Brasileiro. Aqui eu coloco o número de times que eu quero. Então o número mínimo de times é 3, porque se fosse 2 não ia precisar de um programa para fazer isso, né? E o número máximo é 20 times. Então eu vou colocar 10 times. Aqui eu escolho se eu quero segundo turno ou não. Vou marcar que sim. Agora eu coloco o nome das equipes que vão ter no meu campeonato. Então Coritiba, São Paulo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Bahia. Feito isso, eu clico nesse botão gerar tabela e é gerada a tabela do campeonato. Então, aqui no lado esquerdo eu tenho a classificação do campeonato, classificado primeiramente por ordem alfabética, né? Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, enfim. E aqui no lado direito eu tenho as rodadas do campeonato, ó. Primeira rodada, né? Os confrontos. Quando eu clico nesse botão aqui, ele avança uma rodada, vejam, e esse botão retorna uma rodada. Esse botão vai para a última rodada do campeonato e esse botão vem para a primeira rodada do campeonato. Se eu clicar nesse botão aqui, ó, eu posso visualizar todas as rodadas do campeonato, ó, até a 18ª. E quando eu clico nele de volta, ele volta para a rodada que estava. Beleza? Agora vamos testar o programa. À medida que eu for colocando os resultados aqui, por exemplo, Atlético Mineiro 2, Grêmio 0. O programa ele vai classificando automaticamente a tabela, ó. Veja que o Atlético Mineiro já se tornou o primeiro. Já era o primeiro, né? Mas ficou em primeiro porque o ponto tem 3 pontos e o Grêmio já foi por último porque tem menos 2 de saldo. Então, ó, Vasco, vamos supor, 1-0 no Palmeiras, Coritiba 1-0 no Bahia, Cruzeiro e Internacional 0-0 e São Paulo e Atlético Paranaense também 0-0. Então veja que eu coloquei os resultados e a classificação ficou dessa forma: Atlético Mineiro, Coritiba, Vasco, né, classificado por pontos. Aí, segunda rodada, por exemplo, deixa eu só ver o negócio aqui: Atlético Mineiro e Coritiba, só como exemplo, né?
Vou colocar mais alguns exemplos aqui. Vasco 2, né? Internacional 1. Ó, clássico já na segunda rodada aqui, ó. Atlético Paranaense e Curitiba. Então, Atlético Paranaense 4, Curitiba 5. 56 também é demais. E aqui, Palmeiras 0, Atlético Mineiro 2. Agora, um fato interessante aqui é o seguinte. Como que o campeonato ele é classificado? Ele é classificado por padrão, por pontos, depois vitórias, depois saldo de gols e por último gols prós, gols marcados. Porém você pode alterar isso, deixar da forma que você quiser. Você clica nesse botão opções e vai aparecer 3 opções para você. O primeiro é definir critérios de classificação. Então quando eu clico aqui, eu vejo qual que é a classificação padrão do campeonato que eu coloquei. É pontos, depois vitórias, saldo e por último gols. Porém, vamos supor que eu quero mudar, a regra do teu campeonato é diferente. Então, em vez de classificar primeiro por vitórias, eu vou classificar primeiro por gols marcados, depois por saldo e depois por vitórias. Veja que o Atlético Mineiro está na frente do Curitiba porque o saldo de gols é maior, né? Ele empata no número de pontos e no número de vitórias. Mas se eu colocar agora o critério de classificação gols como sendo o segundo critério, então o Curitiba vai ter que ultrapassar o Atlético Mineiro, porque embora o saldo seja menor, o número de gols é maior. Então eu vou dar OK, fechar aqui e veja que o Curitiba passou o Atlético Mineiro, porque agora o critério usado é gols marcados, né, depois de pontos. O que você não pode mudar aqui é o primeiro critério que eu coloquei como sendo obrigatório pontos. Embaixo você pode mudar. Uma outra opção que eu tenho aqui é essa, destacar primeiros e últimos. Veja bem, se eu quiser destacar os primeiros colocados, eu venho aqui, escolho o número de times que eu quero destacar em cima da tabela. Então eu ponho, vamos supor, 3 e aqui os últimos 3 também. Eu dou OK e veja que ele destacou os 3 primeiros e os 3 últimos. Se eu quiser apenas os 4 primeiros, deixo aqui 4 aqui em branco, dou OK, ó, ele destacou os 4 primeiros. Ou se eu quero apenas os 2 últimos, né? Marco ali, dou OK, ó, Bahia e Palmeiras. Ou se eu não quiser nada, eu deixo em branco e dou OK. Beleza? Aqui é uma opção que eu coloquei a mais se eu quiser mudar o nome de uma equipe. Por exemplo, Atlético Mineiro por Paraná, né? Perdeu ali pro Coxa, vai sair fora. Ó, a equipe Atlético Paranaense foi substituída, né? E aqui aparece já Paraná, né? No lugar de Atlético Paranaense, ó, viu? Para mim voltar à tela inicial, eu clico nesse botão aqui. Antes, se eu clicar nesse botão aqui, apagar todos os resultados, obviamente vai apagar todos os resultados do campeonato, ó. Viu? Apagou tudo, zerou todo mundo aqui, ó. Não só da primeira rodada, mas como todas as rodadas. Se eu clicar aqui em voltar, eu volto para essa tela. E quando eu clico agora em meus campeonatos, eu tenho aqui os campeonatos que eu criei, que é o único que eu criei por enquanto, o Campeonato Brasileiro, eu tenho aqui. Se eu clicar em ir, eu venho para o campeonato e posso continuá-lo, né? Ou eu tenho a opção de deletar esse campeonato, porque à medida que eu for criando campeonatos e campeonatos, o arquivo vai uma hora ficar pesado. Então eu posso excluir o campeonato, que é o que eu vou fazer agora. Excluir, vai dar uma mensagem, tem certeza de que ele deseja excluir o Campeonato Brasileiro? Sim. Agora já não tem mais nenhum campeonato. Beleza? É isso aí, galera. Eu espero que gostem. Quem quiser baixar, eu vou deixar o arquivo no link para download aqui embaixo do vídeo. Valeu.